santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, queridos amigos, que possam ser as nossas primeiras palavras de profundo agradecimento a Deus por mais essa oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, queremos agradecer também à Web Rádio por ter concedido para todos nós esse espaço para que juntos possamos, nas noites de quintas-feiras, mergulharmos no pensamento de Leon Denis, a Web Rádio de Natal, Rio Grande do Norte, né? A rádio que emana a paz. E todos sejam muito bem-vindos nessa noite. Que todos nós possamos mergulhar cada vez mais no pensamento de Leon Denis. Boa noite, Luiz. Boa noite no céu, boa noite, meus amigos encarnados, meus amigos desencarnados, todo o nosso grupo de amigos. Estamos aqui agradecendo a Rádio Estação da Luz, que mais uma vez nos acolhe nessas quintas-feiras à noite, para a gente divulgar o pensamento de Leon Denis, fazer um mergulho. E vamos com vocês, com o apoio, a vibração de vocês, para mais um programa. E com você, Terezinha. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui. Obrigada à Estação da Luz por nos receber, para nos recepcionar.
e vamos em frente com Jesus no nosso caminho. Vamos, né, Valéria? Isso. Boa noite a todos. Que possamos fazer nosso estudo hoje, mais um mergulho na obra de Leon Denis, no estudo, e contamos com a sustentação de todos vocês para o nosso estudo, viu? Luiz, você pode continuar com o Evangelho e com a prece, por favor? Sim. Hoje nós abrimos o capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha. Caiu o item 10, que diz o seguinte: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Substituem os órgãos materiais que lhes faltam para nos transmitirem suas instruções, eis porque são dotados de faculdade para este fim. Neste tempo de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontra-se em toda parte, em todas as regiões, em todas as classes sociais, entre ricos e entre pobres, entre grandes e entre humildes, a fim que não haja deserdados em parte alguma, e para provar aos homens que todos são chamados. Todos são chamados. Vamos, então, fazer nossa prece, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Agradecendo ao querido Mestre Jesus, por ter nos ensinado o caminho, ter mostrado como nosso guia, nosso modelo, a maneira de chegar ao Pai. Vamos agradecer toda a falange do Mestre Leon Denis, ao qual nos envolve essa noite, para que possamos, através do seu pensamento, como grande médium que ele era, possamos, da nossa parte também, mergulhar com ele nesse pensamento e absorvendo seus ensinamentos para facilitar nosso caminho, facilitar nosso entendimento de elevação, de ascensão, que vai nos levar para as paragens melhores. Vamos junto com nossos guias, com todos os espíritos que compõem a nossa vida, junto com o Senhor Jesus e Deus nosso Pai, que nos ilumine no trabalho de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Queridos amigos, nesta noite, a nossa Valéria irá apresentar para todos nós o tema O Virtuose da Palavra. Então, com vocês, Valéria Tavares. Boa sorte, Valéria. Tá bom, obrigado. Podemos começar com o slide inicial? Isso, muito obrigado, Tavares. Então, boa noite de novo. Bem-vindos mais uma vez ao mergulho no pensamento de Leon Denis. Pode avançar mais um pouquinho? Isso. Continuamos o bloco biográfico. Pode avançar. E nesse bloco, o nosso estudo dessa noite é sobre o virtuose da palavra, que é o nosso item 4, dentro desse bloco. E o título do nosso estudo foi retirado do capítulo 20 do livro Cenas da Vida de Leon Denis, da Luzia Helena Matias Arruda. Neste livro, a Luzia Matias ela traz um panorama sobre a vida de Leon Denis. Ela se baseou nos livros do Gaston Lúcio e da Claire Bomar, que é o Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, e o Leon Denis na Intimidade. Pode avançar mais um pouquinho? Mais uma? Isso, Cenas da Vida. Esse é o livro. E a Luzia Matias inicia esse capítulo dizendo assim, que em muitas oportunidades o Espiritismo teve, na palavra entusiasmada e esclarecida de Denis, uma grande aliada, quando, após a desencarnação de Kardec, líderes carismáticos de outros movimentos espiritualistas usavam de sua influência para abalar nas criaturas a convicção nos postulados básicos da doutrina dos espíritos. Então, nosso estudo de hoje será sobre esta palavra entusiasmada e esclarecida de Denis. Pode avançar, por favor? Isso. Então, para falar sobre a palavra,
abordaremos também o treinamento oratório de Leon Denis. Como foi esse treinamento? Como é que ele começou? Pode avançar? Mais uma vez. Isso. E aí recordamos aquela cronologia que nós apresentamos em outro programa, só que com foco na oratória de Denis. Temos Denis aos 18 anos, quando ele adquiriu o Livro dos Espíritos. E aí ele diz que foi um divisor de águas na vida dele, né? Quando ele diz que aquela doutrina que ele percebeu naquele momento respondia a todas as questões, resolvia todos os problemas de maneira a satisfazer a razão e a consciência. E também temos ele aos 21 anos, e também ele ingressando desculpa, quando ele estava também na maçônica. Assim, desculpa, é que aqui eu deu branco aqui agora, mas vamos lá. Ingressou no grupo de estudos da Rua Cisne, aos 21 anos, né? Que foi o primeiro grupo que ele participou para fazer estudos. E depois, aos 22 anos, ele recebeu a iniciação maçônica nas lojas dos Demófilos em Tuz. Pode avançar um pouquinho, mais uma vez? Isso. E a loja maçônica foi o primeiro seu laboratório, onde ele exercitou os seus discursos iniciais. Breve, ele seria o orador mais aplaudido pelos frequentadores da loja, em cujo nome, dos Demófilos, quer dizer, os amigos do povo, já se anunciava o sentimento que iria inspirar Denis por toda a sua vida. Então, muito bem. Pode avançar? Isso. Mais uma. Isso. Aí temos Leon Denis aos 23 anos, estamos em 1869. Foi quando ele apresentou o primeiro discurso na loja maçônica, com o título de O Patriotismo. Só que nessa época ele já era orador, não na loja, mas ele já vinha fazendo discursos, palestras em outros momentos, mas ele foi reconhecido na loja como grande orador. E também temos Denis aos 26 anos, quando ele ingressa no círculo regional da Liga de Ensino, nos departamentos ou estados da região de Tuz. Pode avançar? Isso. Porque Leon Denis, ele era achava muito importante tanto a parte do estudo, quanto a parte do progresso. Ele se preocupava muito com isso. Ele nos traz esse fato, confirmando o seguinte, que ele diz que depois da guerra de 1870, compreendi que era preciso trabalhar com ardor pela educação do povo. Com esse fim, reunindo-me a outros cidadãos devotados, fundamos em nossa região a Liga do Ensino, da qual foi secretário-geral e que criava bibliotecas populares, promovia por toda parte uma série de conferências. Pode avançar? E aí, como conferencista da Liga de Ensino, ele tinha uma responsabilidade bem importante. Por quê? A Liga de Ensino, ela tinha várias finalidades. Entre elas, uma delas era estimular a instrução do povo nos locais desprovidos de escola, concorrer através da doação de livros, por meio de subvenções especiais, para a criação de cursos de adultos e de bibliotecas populares. Também, uma outra finalidade era que a França adotasse o ensino obrigatório gratuito e laico. Outra, consagrar a independência da escola perante as igrejas. E também promover por toda parte uma série de conferências. Essa seria a atribuição de Denis. E com isso, o presidente da Liga convidava, né, Leon Denis para visitar com ele inúmeras cidades. Eles foram promovendo conferências, foram inaugurando grupos e bibliotecas populares. A presença e a oratória de Denis dão uma alma nova a esse movimento. Isso. E a importância de Denis para esta liga pode ser vista nesse texto aí que está na tela. Porque, na realidade, no desencarne de Denis, bem mais para frente, aconteceram muitas homenagens, e nós destacamos uma delas. Essa homenagem ela está no livro A Desencarnação de Leon Denis, da editora Celde, está no capítulo 10, mas também foi publicado na Revista Espírita, do ano de 1927, em maio.
E o artigo diz o seguinte: o artigo do jornal francês La Dépêche, com uma homenagem póstuma a Denis, no dia 16 de abril de 1927, e que tem por título A Morte de um Sábio. Então, assim, foi a serviço da escola leiga que ele colocou inicialmente seus dons excepcionais de homem de ação e de pensamento. Em 1880, ele se tornou, junto ao senador Bell, a alma do Círculo da Liga de Ensino de Tours. Com Jean Messe, ele fundou os primeiros círculos de bibliotecas populares da cidade. Então, nós podemos ver que bem à frente, bem depois desse início, ainda era lembrado a importância de Leon Denis para a Liga de Ensino. Mas vamos voltar ao treinamento oratório de Leon Denis. Pode avançar? Isso. Aí nós temos Leon Denis aos 27 anos, quando ele faz seus primeiros exames oratórios perante 5 mestres espirituais. Isso já foi abordado, lembra, em outros estudos, explicando que Jerônimo de Praga, Joana d'Arc, acompanharam ele nessa avaliação rigorosa e era a fase de preparação para o apostolado dele. E aconteceu, volta um pouquinho, Tavares. Isso. Isso aconteceu em 19 de fevereiro de 1873, ele foi aprovado, né, com instruções para ele se aperfeiçoar. Muito bem, pode avançar agora, por favor. Isso. Aí estamos em 1800... E aí, em 1876... Peraí. Em 1876, os patrões dele autorizam Leon Denis a viajar representando a Casa Pilet, onde ele trabalhava. Com isso, ele visitou boa parte da Europa e também o norte da África. Segundo Gaston Luce, ele inaugurou, por seu espírito de iniciativa, um novo método de trabalho, na época em que os viajantes comerciais se contentavam em fazer pequenas viagens numa área restrita, que atendia às suas limitadas ambições. Leon Denis, obediente ao seu senso comercial, soube convencer seu patrão da necessidade de ampliar seu campo de trabalho, e assim realizou roteiros cada vez mais longos e, sem dúvida, cada vez mais proveitosos. E com isso ele também fazia os discursos dele, as conferências. Podemos avançar? Isso. Aí chegamos à idade de 32 anos, quando Leon Denis, pela primeira vez, se apresentou publicamente, desenvolvendo o tema da instrução popular, e logo se destacou como conferencista de grande capacidade. Pode avançar? Isso. Em 15 de setembro, aí já estamos em 1878, quando o Círculo de Departamento da região de Tours foi inaugurado oficialmente. Houve uma grande conferência com a presidência do Dr. Bell. Leon Denis ali desenvolveu magistralmente o tema da instrução popular. Era a primeira vez que ele se apresentava publicamente e logo se destacou como conferencista de grande capacidade. Mais uma. Isso. E aí foi tão bem que no dia seguinte os jornais locais davam notícia daquele jovem orador de qualidade da primeira ordem que obtivera calorosos aplausos de todos os membros da mesa e do auditório inteiro. Um grande sucesso. E aí continuamos com a oratória de Denis. Pode ir? Isso. Aí já chegamos em 1880, quando o Leon Denis proferiu uma de suas primeiras grandes conferências, o tema é do progresso. Ele falou sucessivamente em 4 cidades diferentes com o mesmo tema. Essa brilhante palestra, de um alto teor literário bem composta, foi publicada no Opúsculo no mesmo ano, a pedido de seus numerosos ouvintes. E esse opúsculo apareceu meses depois. O título é um pequeno livro, Opúsculo, é Tunis e a Ilha da Sardenha. E ele pegou esse assunto que ele houvera igualmente tratado verbalmente, tudo que ele tinha falado, mas também ele buscou as anotações e as recordações da viagem. E aí o renome do jovem orador já estava garantido.
mas haveria um outro evento que também traria um grande reconhecimento a ele. Estamos em 31 de março de 1881. É no cemitério Père-Lachaise, desculpa. Sob o dome que marca o túmulo do iniciador, Allan Kardec, estão a viúva Amélie Baudet, os demais lutadores do movimento, e para fazer uma homenagem de todos os anos ao codificador. E quem está encarregado do discurso de homenagem? O reconhecido orador da Liga de Ensino, candidato orador espírita, um certo senhor Leon Denis. A Denis fala por último e lança vibrante apelo para a concórdia e recebe muitos aplausos da Assembleia. Podemos avançar? Estamos agora em 1882, aos 36 anos. Aí marca, em realidade, o início do seu apostolado. Praticamente 10 anos após aquela banca examinadora, ele foi se preparando, aí praticamente começa o apostolado dele. Pode avançar mais uma? Isso. E aí, avançando mais uns anos, nós chegamos a 1889, quando o Leon Denis tem 43 anos. E aí, um novo lutador surge no horizonte para difundir o espiritismo. Ele já estava mais conhecido, mais fortalecido nele mesmo, né, mais prático. Leon Denis, ele fazia essas palestras, sempre divulgando a doutrina espírita. Só que o que acontecia, esse roteiro? Como é que ele se deslocava? Como é que funcionava isso? Você pode avançar mais uma vez, Tavares? Isso aí, só para vocês terem uma ideia. Esse é o mapa da França. Os pontinhos verdes são as cidades que Leon Denis visitou durante sua vida. E esses deslocamentos, não se esqueçam, que eram feitos numa época com a limitação tecnológica de transporte da época. A gente não tinha ônibus-leito, nós não tínhamos trem melhores, aviões, nada disso. Era limitação da neve, né, a temperatura da Europa. Era assim, se vejam aqui o grande esforço que ele fazia e o empenho na tarefa que ele tinha que realizar. E não foi só na França que ele também viajou, difundindo a doutrina. Pode avançar? Ah, não, volta só um instantinho, desculpe, Tavares. Só ver ali embaixo que esse mapa, o nome dessas cidades está no Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Se alguém tiver curiosidade para saber o nome das cidades, ela está lá. Pode avançar agora, por favor. Isso. Então, nós vemos que ele foi também para a Bélgica, para a Suíça, para a Holanda e para a Argélia, sendo que na Suíça ele esteve 2 vezes, e na Bélgica em várias cidades. Esse deslocamento foi feito durante o trabalho. Então, como ele viajou? Ele viajou muito. Ele buscava, com essas viagens, ele buscava direcionar corretamente o pensamento daqueles que desvirtuavam os conceitos da doutrina espírita, que nós vimos antes, já começavam a ter algumas ideias diferentes, um pouco fora da doutrina, e cada vez que ele conversava, que ele falava, que ele discursava, ele procurava acertar essas compreensões. Pode avançar? Leon Denis, aí o Gaston Lúcio nos traz o seguinte: Leon Denis tinha reunido todos os dotes de orador nato, e esses dotes ele os conservou até em sua extrema velhice, pois que ainda no Congresso de 1925, ele conseguiu a admiração de quantos o ouviram, por sua facilidade e sua maestria em manejar a palavra e captar a atenção dos seus ouvintes. Assim era Denis. Mas e como foi a participação do Denis, difundida a doutrina espírita, nos congressos espíritas e espiritualistas? Vamos ver agora. Isso. Ele participou de vários congressos, em Paris, na Bélgica, na Suíça, e também ocupando diferentes cargos nessas conferências. E um agradável registro aqui, nos nossos corações, ocorreu em 1910,
quando ele foi delegado da França e do Brasil. Leon Denis tinha um efetivo contato com a divulgação da doutrina espírita do nosso país. Nós não tínhamos representante e Denis nos representou. Você veja que ele, além das conferências, de tudo, ele tinha contato com todos que estavam estudando corretamente, né, seriamente a doutrina espírita. Podemos ir? Isso. Agora começamos a acompanhar Denis nos congressos espíritas. O primeiro foi em 1889. Nessa época, ele estava escrevendo o livro Depois da Morte. Suas grandes excursões de conferências começam a partir do Congresso de 1889. Naquele mesmo ano, ele desenvolve em sessões polêmicas o tema o materialismo e o espiritualismo experimental perante a ciência e a razão. E sessões polêmicas porque ele estava aproveitando para combater as ideias positivistas que estavam encontrando entre os adeptos dentro da doutrina espírita. Pode avançar? O congresso foi realizado quando ele tinha terminado a brochura do Porquê da Vida, que ele terminou em 1885. Foi nomeado presidente da 4ª Comissão, que tratava da propaganda espiritualista, e esteve firme na defesa dos princípios espíritas. E vamos agora para 1910. Isso. Vamos encontrar nessa época o movimento espírita em situação melancólica, relegado ao segundo plano para dar lugar a estudos de magnetismo e ciências psíquicas. Foi nesse clima... Pode ir? Avança mais uma? Foi nesse clima que o Congresso Espiritualista daquele ano, chamado de Universal e realizado em Bruxelas, abriu suas portas. Pode ir mais uma? No dia 17 de maio, Denis profere seu célebre discurso, A Missão do Século XX, que infelizmente chegou até nós, inserido nas atuais edições do livro O Grande Enigma. Para quem tiver interesse, se tiver o livro, quiser se interessar. E aí, pode avançar? Denis fala durante 1h30, com entusiasmo, usando sua magnífica linguagem, compondo imagens verdadeiramente impressionantes, que vão penetrando a alma dos ouvintes, eco sublime do pensamento do alto. E a palestra, o êxito foi tão grande que foi solicitado que ele fosse reapresentado, e ele reapresentou em 19 de junho, na Sala dos Agricultores. E nesse local foram a esse evento artesãos, médicos, advogados, operários, artistas, magistrados. Vocês veem que o interesse pelo assunto, pelo tema por Leon era tão grande que todas as faixas de tipo de pessoas de trabalho, de tipo de educação, de formação, tinham interesse em ouvir Leon Denis. Pode avançar? Mais um, isso. E aí, a Luzia nos traz que o virtuoso da palavra, em seus gloriosos 64 anos, encantava assim o público e mais um recital. Mas ele não pararia por aí. Teremos mais congressos para frente. Segurações... tá. Mas antes disso, a gente lembra que no de 1910, a Luzia nos diz que foi tão empolgante que todos percebem que ele maneja sua voz como um virtuose manejaria os Stradivarius, aquele violino famoso, o perfeito violino, que faz o som perfeito. Então, assim era a voz de Leon Denis enquanto ele falava. Perfeito. E estamos em 1913 agora. E estamos em Genebra. Congresso Espiritualista Universal. E Leon Denis lá está, presidindo os trabalhos, ao lado de Gabriel Delane. Estamos em 11 de maio de 1913, às portas do grande conflito que foi a Primeira Grande Guerra. Pode avançar. E Leon Denis estava lá atraindo com seu impressionante magnetismo todas as atenções e olhares. Pode ir. Leon Denis, no seu discurso, ele exortava-os a continuarem a luta que ele mesmo travara até ali. Ele diz o seguinte:
servidores, não, cadê? Defensores da verdade. Entrareis na grande batalha, desculpa. Entrareis na grande batalha, né? Humana, no conflito gigantesco das ideias, na grande rota do espiritismo, e continuareis a vossa tarefa de fazerem os homens conhecerem seus destinos. Pode ir? Mais um. Servidores, defensores da verdade, sabei que nada maior, e para adquiri-la, para merecê-la, não haverá dores, nem amarguras, nem aflições que não devais afrontar e sofrer. Lembrai-vos, então, de todos aqueles que no passado sofreram e foram mortos pelo bem, pela verdade e pela justiça. E dessa forma, Denis incentivava todos a terem coragem e fé dos dias vindouros. Seriam bem difíceis para ele. E antes de avançarmos, pode avançar. Isso. Estamos em 1925, uma época que Leônidas... E aí foi a apoteose do virtuoso da palavra. Ele estava preocupado de ir nesse congresso, porque ele já estava idoso, 79 anos, e com algumas enfermidades nas preocupações. Mas aí Jerônimo de Praga insiste que ele vá, Kardec também, ele se prepara. Eles o preparam durante todo o verão, envolvendo com fluido de benfazejos, e assim ele teve forças novas para chegar lá. E acontece, a apoteose do virtuoso da palavra, contudo, iria acontecer no Congresso de 1925. Naquela ocasião, ele adverte do alto de sua experiência de 65 anos ininterruptos de serviço à causa espírita. Uma grande referência em termos de trabalho da doutrina, né? Leon Denis, o combatente incansável da causa, da integridade da amada doutrina espírita, se despede de seus contemporâneos e sai de cena, coroado de luz, na companhia de seus amados invisíveis. Vemo-lo venerável, deixando a tribuna, que soube honrar como ninguém, pela palavra e pela conduta. Isso quem nos diz é a Luzia Matias. Mas nós também temos as palavras do próprio Leon Denis. Pode avançar? Ele nos diz o seguinte: consagrei esta existência a serviço de uma grande causa, o Espiritismo. Dediquei-me à sua divulgação com todas as minhas forças, toda a minha capacidade e todos os recursos de meu espírito e de meu coração. É assim, é muita dedicação, né? Divulgação, força, capacidade, recursos. Tudo isso Leon Denis trouxe para a gente. E aí, ao ler isso, vamos pensando que assim como temos um trabalhador incansável, Denis, vamos lembrando de outros trabalhadores do mesmo porte. E assim nos vem à mente outro trabalhador da causa espírita e da casa de Leon Denis. Pode avançar, por favor? E aí estamos falando de Altivo Caríssimo e Panfilo, que foi fundador e presidente, até o desencarne dele, do Centro Espírita Leon Denis, o CELD, no Rio de Janeiro. Talvez alguns não saibam, mas o CELD promove anualmente um encontro espírita sobre a vida e obra de Leon Denis. Esse encontro acontece normalmente nas Sextas-feiras Santas, e neste ano teremos a 34ª edição. E a Luzia Matias é a coordenadora deste encontro desde a primeira edição. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre Leon Denis, ou para aqueles que nunca tinham ouvido falar dele, fica a dica para participar do estudo. Acesse o site do CELD.org, se informa, se inscreve neste e em outros encontros. E também pode conhecer o trabalho belíssimo que é feito por aquela casa, sob a proteção de Leon Denis. Mas voltemos para o Altivo. Às vésperas do encontro de Leon Denis, todos os anos, o plano espiritual envia uma mensagem aos trabalhadores do encontro. No ano de 2008, a mensagem recebida veio do Altivo. Essa mensagem consta do livro Em Torno de Leon Denis. E ela começa assim: estamos, nesse meio para final de semana, envolvidos igualmente a vocês no andamento do encontro, passando um sentimento que todos nós temos já alicerçados em nossos corações por esse nosso querido mestre. Avança, pode avançar.
Aqui mesmo, de onde estou agora, podendo vê-lo mais de perto, vocês não podem imaginar as sensações com as quais meu próprio espírito percebe e se envolve, simplesmente pela sua presença. Quando ele fala, quando ele explana, quando fala mesmo de suas obras, de seus conceitos, da doutrina espírita, a mesma empolgação, a mesma eloquência, o mesmo sentimento que transborda. Eu seria incapaz de passar para vocês a magnitude pela qual ele próprio expressa esse sentimento. E o altivo termina assim. Assim, o único conselho que talvez eu possa dar a vocês é que tentem, quando estiverem falando, conversando, trabalhando, passar essa emoção, passar esse sentimento de gratidão a Denis. Lendo essa mensagem do altivo, nos ocorre duas coisas. A primeira é que o altivo continua velando por nós e continua como trabalhador da casa de Leon Denis. E a segunda é que as conquistas do espírito, no caso de Denis, não se acabam com o desencarne. Denis continua do mais alto, nos sustentando e orientando o estudo e o trabalho sério da doutrina espírita e também como devemos percorrer o caminho que o Cristo construiu para nós. Com essa mensagem de alento, terminamos nosso estudo. Mas esse estudo sobre virtuose da palavra não se encerra aqui, porque virtuose da palavra pode ser a palavra falada ou a palavra escrita. Hoje abordamos a oratória de Denis. Quanto à palavra escrita, essa será abordada em outro programa, não percam. E só temos gratidão a falar. Gratidão a Deus, a Leon Denis, ao altivo, aos nossos protetores e a todos que nos assistem. Fiquem com Deus. Você continua daí, Nilceia? Obrigada, Valéria. Muito obrigada pelo estudo. Perguntaremos ao Tavares se temos alguma contribuição com perguntas. Temos, Tavares? Não. Mas temos aqui uma série de pessoas que estão mandando abraço, inclusive do Japão, viu? Olha aí. Japão? Obrigada. Que bom. Perguntas. Nós temos perguntas? Perguntas nós temos? Agradecemos aos amigos que estão nos acompanhando. Então, podem perguntar, queridos amigos. Já que não temos pergunta, eu farei uma pergunta à nossa Valéria, né? Valéria, nós sabemos que a maçonaria, né, a loja dos Demófilos, Amigos do Povo, serviu como um grande laboratório para o desenvolvimento da oratória de Leon Denis. E quem nos traz, inclusive, esta colocação é o biógrafo Eduardo de Carvalho, em seu livro Dossiê de Leon Denis. Então, ele coloca para todos nós que Leon Denis, ao ser aceito na maçonaria, ele desenvolveu-se rapidamente, despertou a atenção muito rápido da maçonaria. E a maçonaria ela tem diferentes cargos, né? E Leon Denis, assim que adentrou, ele conseguiu, tendo em vista a sua desenvoltura na oratória, porque quando a nossa Luzia Matias, né, o denominou, Gaston Lúcio denominou de virtuose, e quando nós vamos consultar, né, o conceito de virtuose, é aquele artista que atingiu um altíssimo grau de conhecimento e domínio técnico naquilo que ele executa, na arte que ele executa. Então, esse título dado por Gaston ao nosso Leon Denis é merecido quando nós temos a possibilidade de estudar o desenvolvimento da oratória do nosso Denis. Então, quando ele adentrou a loja maçônica, rapidamente ele foi promovido a orador adjunto, e num prazo muito curto, que não era normal, mas tendo em vista, como já colocando a sua desenvoltura. Aí eu te pergunto, você sabe o prazo?
Em qual Isso eu prazo sei. Ah, Sei sim. então, Curtos 2 meses. nossa Curtíssimos 2 Senhora. meses. Ele já estava sendo promovido a orador adjunto. Isso aí é uma coisa excepcional, porque nós sabemos que essas lojas têm toda uma rotina, todo um procedimento, e em 2 meses curtíssimos, ele já estava promovido a orador adjunto. Isso aí. Pela sua capacidade, reconhecimento da capacidade oratória dele. E Terezinha, você tem alguma pergunta? Oi, pode falar, Luiz. Eu tenho a fazer com essa oratória toda que você demonstrou que o Leão Denis tinha. Ele deve ter, como ele trabalhou também na Liga de Ensino, ele deve ter ajudado bastante, né? O que você me diz disso, né? A presença dele, Luiz, deu alma nova ao movimento. A Liga cresceu, elogios para tudo, chovendo elogios, chovendo sugestões, tudo. Assim, incorporou a Liga de Ensino com a presença, a oratória dele e a divulgação que ele também fazia, né, nos seus discursos. Eu fico imaginando assim, um orador na área de ensino, isso é fundamental. Desperta a turma, né? Deve levantar o público, ainda mais os jovens. E nós temos que lembrar também, Luiz, que ele fazia esses discursos para 2.000, 3.000 pessoas. Não eram públicos pequenos, não eram salas. A gente até comentou daquela sala da agricultura, mas os eventos são eventos de 2.000, 3.000 pessoas. Essa pessoa manter a atenção de todos, essa pessoa manter o foco, manter o interesse, da pessoa o mais erudita, o mais simples, conseguir todas as pessoas conseguirem compreender a linguagem, isso realmente é um grande mérito. Tem uma pergunta aqui na tela. Terezinha, você está sem som. Tem uma pergunta aqui na tela. Se tem alguma notícia do primeiro encontro com o Kardec, quem quer responder essa? Eu respondo. Eu só queria alentar que essa pergunta vem do Japão, lá do nosso Mago Alberto, né, que sempre prestigia todos os eventos do movimento espírita mundial. Então, é um grande divulgador e hoje aqui está com vocês, certo? Parabéns, que bom. Opa, seja bem-vindo, companheiro. Claro, quando assim que alguém quer responder, pode responder. Não, pode responder, Nilceia. Quer responder, Terezinha? Não, vai lá você, vai, leva. Então, nós temos notícia você perguntou o primeiro encontro. O primeiro encontro se deu quando o Denis era bem jovem, estava iniciando no movimento. Ele estava com os seus 18 anos, recém tinha lido a obra, o Livro dos Espíritos, né? E como Adolfo Bezerra de Menezes, quando ele fez a leitura, viu que tudo aquilo não era novidade para ele. E aí houve uma marcação de uma conferência de Kardec na cidade de Tours. Mas o salão que eles haviam alugado, houve um imprevisto e teve que ser suspenso, né, o agendamento desse salão. Então, eles foram para a casa de um confrade, para uma chácara de um confrade em Tours. E esse mesmo confrade, ele ingressou na maçonaria juntamente com Leon Denis. E, além dele acompanhar Leon Denis no ingresso na maçonaria, ele também participava do grupo da Rua do Cisne, o primeiro grupo de estudos, né, que eles começaram a estudar os fenômenos psíquicos com maior maturidade. Então, é bastante interessante, né? E Leon Denis, nós todos sabemos, ele teve 2 outros encontros depois com o nosso codificador. Alguém quer complementar? No dia seguinte a essa palestra que Kardec deu, Denis foi procurar Kardec, vocês lembram? Lembro. É curioso, né? Porque ele encontra Kardec em pé num banquinho, colhendo cerejas e dando cerejas para a esposa.
Amélie. Então, Amélie, nesse momento, assim, que provavelmente terminou com as cerejas, os dois conversaram, né? Eu acho que, assim, para a conversa, esse provavelmente é o primeiro momento em que Denis, esses dois grandes gigantes, né, da doutrina espírita, se encontram. Obrigada, Elizabeth, pela pergunta. Terezinha, quer fazer alguma pergunta? Tem outra. A Valéria? Tem outra pergunta aqui. Tem outra pergunta? Tem outra? Tem, veio de Pernambuco. Qual é o maior legado de Leon para o movimento espírita mundial? Vai lá, Luiz. Era essa. Para mim, como diz um dos repórteres que ele narra a trajetória de Leon Denis, que ele é o continuador de toda a obra de Allan Kardec. Se pergunta quem foi que denominou que ele era o continuador, a gente não sabe exatamente quem foi a pessoa, mas os críticos, repórteres e tudo mais, o próprio trabalho em si já responde essa pergunta, que ele continuou e continua em momentos críticos, né? Porque naquele momento que ele dá a continuidade de Kardec, que foi o apogeu de Leon Denis, estávamos recebendo uma influência forte do materialismo, com as filosofias vindo lá da parte da Alemanha, uma filosofia muito marcante do materialismo, do niilismo, que, de uma certa forma, ela ajudava o povo nas suas colocações da ciência, mas, por outro lado, afastava de Deus, afastava da transcendência da matéria. E Leon Denis foi marcante. Ele vem com uma postura marcante, ele faz embate com Haeckel, o alemão filósofo niilista, e sai praticamente assim. Quem entende um pouco de filosofia vai perceber que ele traz essa força do ser, do espírito e do homem nesse momento que estava em conflito do século XIX. Poderíamos botar muita coisa por água abaixo, com as convulsões sociais e perdendo-se a crença no ser. No ser que é o ser que continua. É um espírito que transcende as épocas. Hoje nós investimos para a nossa elevação e para o nosso bem viver e bem morrer. Eu também vejo que o legado de Leon está na divulgação da doutrina espírita. E essa divulgação se deu através da palavra falada e da palavra escrita. Então, nós temos em sua obra, principalmente escrita, porque naquela época, na época de Leon, o conferencista ele tinha que ler o discurso, ele tinha que ler a sua conferência. Então, muitas dessas conferências, né, elas se transformaram em grandes obras. Então, o grande legado de Leon Denis nos deixou foi justamente seus estudos, suas reflexões, sua meditação. Ele nos deixou registrados em sua obra, né? Então, eu vejo a obra de Leon Denis um grande legado para o movimento espírita, assim como Paulo de Tarso foi o grande divulgador, propagador do cristianismo, nós temos em Leon Denis o grande Paulo de Tarso do espiritismo. Verdade. Sim, concordo. Mas alguma... Você tem alguma pergunta para a Valéria, Terezinha? Acho que tinha mais uma aqui no ar, não tinha? Tem mais uma? Então tá. Leon traçou algumas colocações e debates fortes defendendo o espiritismo. Poderia nos falar desses embates e ele sempre venceu? É uma pergunta. Alguém quer responder? Valéria? Eu acho que posso, depois se você achar necessário, você complementa nisso aí. Porque, assim, vencer os debates, eu acho que chega um momento que acho que vencer embate é meio difícil, mas eu acho que ele trazia uma luz nova para aquelas situações. Tanto que nos congressos, nas conferências, como nós falamos anteriormente, tinha alguns debates porque as pessoas tinham uma abordagem, ele vinha com a outra, mais filosófica, mais orientadora, alinhada com a doutrina espírita. Então, com isso, ele ia
elucidando as dúvidas, e aí as pessoas que estavam talvez um pouco confusas, com pouca compreensão, se esclarecendo e tomando as decisões, voltando à doutrina, seguindo realmente tudo que a doutrina orientava, toda a vinculação com a razão, com a ciência, com a filosofia. E Denis, ele traz isso, ele não se calava perante essas dificuldades, esses questionamentos, essas dúvidas, ele sempre se posicionava alinhado com a doutrina, ele nunca deixava de falar. Eu acho que aí é um embate. Você quer complementar, Nilceia? Sim, nós vamos ver que nós temos algumas brochuras que Leon Denis publicou, né, em resposta a alguns opositores, inclusive ao clero, né? Então, o espiritismo e o clero católico, né? Nós temos o cristianismo e espiritismo, podemos assim colocar. Então, nós vamos ver que Leon Denis respondia os opositores através de artigos. Então, nós vamos ver até, inclusive, o Paul Nord também, né? Que ele travou vários debates, estiveram vários enfrentamentos, no bom sentido, Leon Denis respondendo os ataques via artigos, né? Então, foram vários, porque quando nós estudamos o movimento espírita, né, a evolução do movimento no século XIX, início do século XX, a Inquisição ainda tinha uma certa força, o clero tinha uma certa força. E nós vamos ver que na cidade de Tours, o clero era forte. E os embates eram constantes. Quando nós estudamos as conferências de Leon Denis, nós vamos ver que Leon Denis, em várias conferências, as pessoas já iam preparadas para o ataque, porque a doutrina espírita, até esse resgate efetuado por Leon, que ele até denominou o novo espiritualismo, era motivo de chacota, observar os fenômenos era como se fosse uma diversão. Então, Leon, através do seu magnetismo, da sua eloquência, né, da sua palavra firme, do seu conhecimento, ele começou a conquistar público. Ele conseguiu conquistar inúmeras plateias. E, a partir do momento da publicação de suas obras, mais ainda, ele adquiriu respeito. Então, Leon Denis, depois de um certo tempo, o seu público ia em busca do estudo, mas antes não. Então, nós temos inúmeras passagens bastante pitorescas, quando o público esperava se divertir e ficavam estarrecidos diante do conteúdo doutrinário apresentado por aquele conferencista. Ok? O técnico pode perguntar, o técnico de som pode fazer pergunta também? Pode perguntar também. Me diga uma coisa, porque em 1910 ele representou, e eu já vi isso, já estudei sobre isso, e eu queria que vocês esclarecessem mais um pouquinho. Ele representou o Brasil naquele congresso. Ele conhecia a fundo, ele trocava muitas correspondências com o movimento espírita daquela época. Vocês poderiam passar mais informações sobre esses colóquios que ele tinha com o movimento espírita, já que chegou a representar o Brasil nesse congresso? Vou deixar para a Valéria, Congresso Espírita de 1910, Valéria. Não, ele fazia contatos. Eu acho que quem sabe melhor dessa história é até você, Líncia, mas vamos lá. Qualquer coisa você complementa. Porque ele fazia contatos, ele tinha correspondência que ele trocava, ele se acompanhava. E, assim, Leon Denis aqui já era lido, já era estudado. Então, essa correspondência, que vai ser tratada mais adiante, né? Ela era feita de modo muito assim, era corrente, né? Acontecia sempre. E com isso foi se aproximando, né? A percepção das pessoas daqui, querendo estudar, aprender, e a não participação era tão forte a identificação com o que Leon Denis trazia, que chegou a ser natural.
ele nos representar? Você pode complementar daí, Nilceia, por favor? O Congresso Espírita de 1910, né, realizado em Bruxelas, nós vamos ver que o conteúdo da conferência que ele fez no Congresso, a principal conferência, foi a missão do século XX, né? E tanto é que o conteúdo está publicado na última parte da obra O Grande Enigma. Com relação às diferentes correspondências recebidas pelo nosso Leon, ele recebia dezenas, centenas. Nós iremos tratar daqui a 2 semanas, quando, se tivermos oportunidade, não sabemos como a nossa Terezinha irá desenvolver, poderemos até conversar acerca das correspondências recebidas, dos diferentes tipos de correspondência, que eu não quero me adiantar aqui, dos diferentes tipos de correspondência. Nós já citamos um tipo, né, os opositores. Ele recebia muitas correspondências da parte dos seus opositores, contraditores, não é mesmo? Como nós temos outros tipos de correspondências que abordaremos daqui a 15 dias, né? Daqui a 15 dias. Não sei se deu para responder. Deu para responder, ou Tavares? Eu gostei, só que eu tenho que esperar daqui a 15 dias mais detalhes. Eu queria agora, mas vamos respeitar você. Mas é o tema dessa história. Tem que se segurar da curiosidade, né? Exato. Para você participar, para você assistir. É justamente sua correspondência a seus visitantes. Esse é o título, né, daqui a 2 semanas. Suas correspondências. Exato, aí nós vamos tratar. Não dá spoiler. Não vamos fazer spoiler aqui, né? Então, tem outra pergunta aqui. Como estamos no Japão, temos algum interesse sobre o assunto? Tem alguma notícia sobre o movimento espírita mundial? Não, essa pergunta já foge, né, ao tema, né, então, eu não acompanho o movimento espírita internacional, né, não acompanho. Nós acompanhamos, né, o movimento espírita nacional. Dentro do movimento espírita, né, brasileiro, nós sabemos que nós encontraremos várias casas, vários expositores apresentando vida e obra de Leon Denis. Uma das casas, a própria Valéria apresentou para todos nós, que é o Centro Espírita Leon Denis, que vocês do Japão poderão acessar, né? Centro Espírita Leon Denis, vocês entrem na programação, porque nós já estamos na 34ª edição do encontro sobre a vida e obra de Leon Denis. Até a Valéria colocou que o encontro ele é apresentado na Sexta-feira da Paixão. Aí alguns perguntaram, mas por que na Sexta-feira da Paixão? Primeiro, foi uma escolha da espiritualidade da casa, né? E segundo, porque Leon Denis, ele retornou para a espiritualidade na Semana Santa. Ele, na terça-feira da Semana Santa, e foi sepultado no sábado de Aleluia, não é mesmo? E por causa disso, é um feriado, né, mundial, então a casa oferece, na sexta-feira, dita da Paixão, um estudo sobre a vida e obra de Leon Denis, tá ok? E Nilceia, só reforçando... Também temos, assim, para lembrar, Portugal tem um grande movimento espírita, que com frequência vão expositores daqui para lá, além de Portugal e Estados Unidos. Nós temos na Flórida, em Houston, nós temos em Los Angeles, Miami. A Flórida é um ponto até mais forte, que até filha da Lígia Simões está lá, com o seu núcleo da casa espírita dela. Mas Portugal é um grande centro. O Adalberto, ele retifica a pergunta, que na época de Leon Denis. Porque ele um japonês em algum momento.
Acho que não. Agora ele retificou. Agora eu vou deixar que a Valéria responda, né, gente? Não, essa eu não sei responder, não. Um japonês eu não consigo lembrar desse, não. Essa eu não me lembro, né? O movimento mundial no tempo de Deni, no Japão, não tem nenhuma notícia, né? Nós temos na Bélgica, Suíça, Holanda, né? Movimento espírita, Europa, toda a Europa, nos Estados Unidos, e também, principalmente, no Brasil, né? Porque no final do século XIX, nós vamos ter um movimento espírita bastante intenso aqui no Brasil, tanto é que encontraremos, eu sempre menciono, cito essa obra, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos encontrar lá no capítulo 20, né, Humberto de Campos, revelando-nos que Bezerra de Menezes encarnaria no Brasil e seria um consolidador do movimento espírita brasileiro. E nós vamos ver no final do século XIX o surgimento da Federação Espírita Brasileira, o surgimento do reformador que existe até hoje, bem como a federação, e todo o legado, né, que nós herdamos de Bezerra de Menezes Cavalcante, não é isso? De Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Tem uma pergunta aqui no ar que é interessante, que ele faz para cada um de nós. Eu vou começar, você primeiro. Do alto dos seus ensinamentos para vocês, o que mais marca como ideal de vida, exemplos para cada um de vocês? João Lemos, Lira, Botafogo, Rio de Janeiro. Viva Leon, viva! Eu acho assim que, no meu caso, por exemplo, eu, como venho de ciências exatas, engenheiro, o Leon Denis, ele dulcificou meu olhar pelo mundo. Ele me ensinou muito a ter uma visão mais poética, um olhar mais filosófico para as questões mundiais, para a questão do mundo. Passei a ter uma sensibilidade que eu até então não percebia que isso estava em mim. Então, ela aflorou isso o Leon Denis fez. Eu venho no movimento espírita há algum tempo, mas um pouquinho assim naquela posição cartesiana. O Leon Denis ele veio aflorar, a despertar algumas coisas em mim que estavam, de repente, aqui ainda no estado latente, não estava muito solta. E essas coisas são a sensibilidade, a parte poética, o olhar na natureza, perceber Deus em cada detalhezinho da criação. Então, conseguir contemplar a natureza, contemplar a vida, contemplar toda a existência dentro de um olhar aconchegante, não um olhar crítico. E essa foi a minha colocação. Deixa eu só fazer. Assim, para mim, Leon Denis tem algumas coisas que são super importantes. Uma é isso que o Luiz falou, que é o amor dele pela natureza. Ele despertou isso, ele me fortaleceu nisso. Então, hoje, eu olho para a natureza com um olhar que não é o de Leon Denis, mas é um olhar diferente do que eu tinha antes. E isso é uma coisa que me marcou bastante. Outra coisa é a persistência dele. Ele nunca desistiu, né? Ele não teve educação formal, no entanto, fez palestras pela França inteira. Então, eu admiro profundamente a persistência e a coragem desse homem, desse espírito. É isso. Isso aí, meus queridos, já são 21h59. É verdade. Queremos agradecer profundamente a presença de todos, a participação de todos. Contamos com a presença de vocês na próxima semana, quando iremos apresentar, a nossa Valéria já adiantou, o virtuoso agora, né, da parte escrita, né? Agora a palavra escrita, a sua obra, a obra de Leon Denis, que será com o nosso Luiz, né? O escritor ou moralista, esse é o título, o escritor ou moralista, né? Então, agora vamos para a nossa prece de encerramento, e após a prece de encerramento, as considerações finais, né? Terezinha, pode fazer a prece? Posso, sim. Senhor Jesus, vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor Jesus,
aos nossos mentores, a Maria de Nazaré, nossa mãe, tão querida. E vamos agradecer. Agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de conhecermos mais profundamente o trabalho desse espírito tão valoroso, que defendeu o Espiritismo ao longo de toda a sua vida. Que o Senhor o abençoe sempre. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na Estação da Luz, que nos acolheu com tanto carinho e tem nos ajudado nesse novo caminhar. Então, assim, com o coração alegre, e agradecemos a todos que estiveram aqui conosco hoje e que têm estado conosco todas as semanas. Então, pedimos licença para encerrar esse momento de reflexões. Graças a Deus. Graças a Deus. Tavares, as suas considerações finais, meu querido. Eu queria o seguinte, eu queria que vocês fizessem algo que eu acho muito importante, até mais do que divulgar a rádio, a programação da rádio, é dar uma boa noite para aqueles que prestigiaram. Então, veja aí, querida. Pode ler, Terezinha. Oi, fala. É Juscelia. Oi, Juscelia. Tudo bem, meu amor? Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Oi, Regina. Obrigada pela presença, pelo suporte. Elvira! Parabéns! Hoje é seu aniversário. Parabéns para a amiga Feliz aniversário. Feliz aniversário, Elvira. Tudo de bom. Um beijo no seu coração. Eu fiquei em dúvida aqui, Elvira. É 18 ou é 19 anos que ela está fazendo? Eu estou em dúvida aqui. Eu acho que é 18, tá bom? 18. Oi, Deise, boa noite. Boa noite, Deise. Boa noite, Cristina. Boa noite. Cláudia Lima, boa noite. Vera. Oi, Vera. Obrigada, Vera. Obrigada, Adalberto, pelas suas perguntas, pela participação. Muito obrigada. Ana. Boa noite, querida. Oi, Regina. Obrigada, querida. Boa noite. Oi, Glória. Muito boa noite, Glória. Obrigada pela força. Paulo. Célia. Paulo. Boa noite, gente. Leia. Tudo bom, Leia? Obrigada, querida. É isso aí, gente. Olha, eu vou repetir o lema de Leon Denis, que o Luiz sempre repete para todos nós nas considerações finais, e eu acho muito importante. E isso vem a ser também, eu incorporei como meu lema também, quando Leon Denis adotou o seguinte lema: sempre mais para o alto. Então, meus queridos, sempre mais para o alto. Sempre mais para o alto. Eu também incorporei. Obrigado, meus amigos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada Boa noite, obrigada. Tudo. Obrigada pela presença. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada para todos. Um beijo em cada coração. Amém a isso. Sempre mais para o alto. Sempre mais. Valeu, meninas. Valeu, meu quarteto.